Olá, meus amores! Hoje a gente inicia a última unidade de geografia. Essa unidade de geografia, ela está dividida em duas partes. Primeiro porque a gente vai falar sobre a contribuição, como é que o nosso dinheiro, como ele é produzido dentro do nosso país. Então, para falar desse assunto, esta unidade, ela dividiu-se em duas partes. E na agricultura, que vai ser a aula de hoje, como é que ela gera renda, dinheiro e riqueza para o nosso país. E a segunda parte, que vai ficar para uma outra aula, são duas partes, né? A segunda, como é que a pecuária, a criação de animais também gera riqueza para o nosso país. Tudo bem? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouco com a primeira parte, que é a agricultura, tá? Antes, eu quero falar com vocês sobre o que é agricultura. Existem dois tipos de agriculturas, tá? A primeira é aquela agricultura familiar. É aquela agricultura onde poucos agricultores são os trabalhadores, pessoas que vivem deste trabalho. Eles são pessoas com poucas condições financeiras, pequenos espaços de terras, ou às vezes nem tem terra, eles alugam terras, esses espaços, e conseguem fazer ali uma plantação de alimentos para a própria família ou para as pessoas daquela comunidade ou de uma cidade pequena, onde ele, depois de muito tempo, consegue colher o seu produto que foi plantado e vender para essas pessoas. Então é assim, é uma quantidade pequena de plantação que gera poucos lucros. Além de ser pequena, eles não têm recursos, dinheiro, né, recurso financeiro para investir em máquinas e em altas tecnologias e conseguir fazer uma boa produção. Então a gente fala que é a agricultura familiar ou agricultura de subsistência. Há quem fale subsistência ou subsistência, tá bom? E existe outro tipo da agricultura, a agricultura comercial. Esse tipo de agricultura já são os grandes agricultores, pessoas muito ricas, fazendeiros, donos de muitas terras, que contratam muitos trabalhadores, pagando pouco para eles, mas conseguem fazer com que as suas terras produzam muitos alimentos, plantações de muitos alimentos, ou às vezes eles escolhem apenas um tipo de plantação de alimento, que é chamado de monocultura, para poder vender inclusive para fora do nosso país. E assim ele gera muito dinheiro para ele e contribui para a riqueza do nosso país. Antes da gente entrar um pouco e ver como é que está funcionando e como cada região do nosso país contribui nessa situação e nesse processo todo da plantação de alimentos, da agricultura, eu vou deixar um vídeo bem curtinho, só para aquecer as nossas ideias antes de entrarmos na explicação direta do nosso livro. E eu já volto daqui a um minuto. Aproveita as informações desse curta. A atividade pecuária surgiu na pré-história, quando as tribos deixaram de caçar e começaram a criar animais. Ao longo da história, os animais passaram a fazer parte do convívio humano. No Brasil, a atividade dos vaqueiros no Nordeste e a dos tropeiros no Sul movimentavam a economia do século XVIII e XIX. Atualmente, a produção pecuária de bovinos é partilhada principalmente pelo Centro-Oeste, Sudeste e Sul, cabendo ao Nordeste o predomínio sobre as criações de caprinos e muares. Os ovinos se concentram no Sul, assim como suínos e aves no Sudeste e no Sul. O principal centro pecuarista do Brasil é o estado do Mato Grosso do Sul, o maior exportador de carne bovina do planeta. Quanto à distribuição da produção agropastoril pelo território nacional, as regiões Sul e Sudeste concentram a maior parte dela, embora o Centro-Oeste esteja experimentando uma participação mais expressiva no decorrer dos últimos anos.
A presença do mercado consumidor no Centro-Sul é o mais importante fator que justifica a maior concentração das atividades criatórias na região, onde o número significativo de laticínios e frigoríficos absorve o principal da produção. A agricultura também surgiu na pré-história, com a construção dos canais de irrigação, onde se iniciou a divisão do trabalho. Ao longo dos anos, as atividades cresceram e a terra passou a ser uma importante riqueza. No Brasil foi implantado um sistema de agroexportação pelos portugueses, que plantavam matérias-primas, principalmente a cana-de-açúcar e café. Por causa da agricultura, vieram muitos escravos da África e a sociedade começou a viver novas influências e miscigenações. A agricultura comercial visa a produção de renda financeira através da produção de plantações e animais que são demandados pelo mercado. Utiliza o sistema de intensivo com o uso de máquinas e fertilizantes. Tem uma tecnologia de ponta, acarretando altos índices de produtividade. A agricultura de subsistência é aquela que produz alimentos suficientes para as necessidades do proprietário da terra e sua família. Utiliza o sistema extensivo com técnicas como queimada, utiliza a mão de obra, acarretando um baixo índice de produtividade. Maravilha! Então, vocês puderam ver aí um resumo de tudo, né? Desde quando o país chegou a ser dominado pelos colonizadores, não é isso? Então, na sua página, na apostila, na página 15 de Geografia, também fala um pouco sobre isso. O que acontece? A nossa agricultura, ela era aquela familiar, praticada pelos indígenas. Eles tiravam apenas o seu sustento necessário para aquele dia, o dia seguinte, e assim não havia desperdício, não cansavam o solo, a terra, e quando eles percebiam que já tinham ali aproveitado e se alimentado por alguns meses ou um ano, mudavam para outro espaço, e assim essas populações indígenas sobreviviam no nosso país antes dos portugueses chegarem aqui. Quando eles chegaram, a primeira coisa que eles fizeram foi a extração, começaram a extrair o que tínhamos aqui, que era o pau-brasil, você está lembrado? Mas isso não trouxe riqueza e nem ajudou nesse processo de colonização. Eles sentiram necessidade de se apropriarem mais das nossas terras, garantindo que outros países europeus não invadissem e não dominassem o Brasil das mãos deles. Sendo assim, eles resolveram investir na agricultura, convidando outras pessoas ricas lá de Portugal, para que viessem morar aqui, ganharam terras e muitas terras, para que eles ali aprendessem a utilizar o solo, plantando e tudo mais. E a gente sabe muito bem como foi esse processo, já vimos isso em outras aulas, usando a mão escrava africana. E o primeiro produto que eles começaram a plantar e começou a gerar muito lucro foi a cana-de-açúcar. Está lembrado disso? E eles faziam tudo isso usando a mão escravizada dos africanos que vinham vendidos à força. Era uma situação terrível. Com o passar do tempo, a agricultura continuou com a cana-de-açúcar, produzindo açúcar que até hoje ainda existe no nosso país e ainda gera muita riqueza. Veio também a produção de café, tá lembrado disso? E o café veio, trouxe várias inovações e tudo mais. Ok, então, desde lá no passado, tudo isso já existia. Teve uma aula de geografia que a gente entendeu por que o nosso país foi dividido em regiões. E era um grupo de unidades federativas, porque ficaria mais fácil. Pronto, porque o meu alarme estava ligado. Só um minutinho e vamos voltar agora. Então, o que aconteceu? Todo o Brasil foi dividido, as regiões
eram com as suas unidades para ficar mais fácil de compreender os processos, acontecimentos, não só da sociologia, do homem, do clima, do ambiente, todas as questões. E também agora a gente vai ver como funciona até hoje a nossa agricultura em cada região. Vamos lá? Então veja só, na primeira imagem que eu quero chamar a sua atenção, está na página 16 da sua apostila de geografia. Você percebe aí a presença de carros cheios, lotados até o topo de cana-de-açúcar, isso mesmo, olha só. Esse foi um produto que teve muito sucesso lá no início da colonização e essa foto foi tirada, sabe onde? Em Alagoas. É um povoado bem pequeno que nem chega a ser uma cidade, chamado Messias, que fica entre Maceió e União dos Palmares. Dá uma lida aí, ó. Caminhão carregado de cana-de-açúcar recém-colhido em Messias, que fica em Alagoas, em 2015. Tem 5 anos essa foto, então é uma atividade atual. Passei por lá em 2019, estive por lá e passei aqui por Messias e é muito comum a gente ainda ver essa cena, caminhões carregados de cana-de-açúcar. Bom, por falar mais na questão da agricultura, o que mais que é produzido, plantado para poder gerar economia ou alimentar as pessoas? Tem aí um post-it amarelo dizendo que quase metade dos trabalhadores que praticam atividades agrícolas da agricultura no Brasil moram lá no Nordeste. É importante a gente saber que o Nordeste não é só Alagoas. Você lembra? Nordeste nós temos Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, que mais? Paraíba, ok, e outros mais, Ceará, né? Então veja bem, eu vou ler aqui uma parte importante para você usar o seu marca-texto. Olha, quando for hora de marcar o texto, eu faço um ok e você começa a marcar. A agricultura de subsistência também é praticada nessa região. Opa, agricultura para que as famílias sobrevivam, pequenos espaços de agricultura. Como? Agora sim você começa a destacar como o cultivo do feijão, a mandioca, que lá é produzida muita farinha, e o arroz. Continua ainda aí destacando, mas a pouca produtividade devido à falta de acesso de pequenos agricultores, falta de dinheiro, de recursos para comprar e investir nos recursos técnicos e em novas tecnologias, capazes de minimizar a influência do clima por ser uma região muito seca. Então você destaca até a palavra interior do Nordeste. É uma informação importante, tá? Então essa parte lá da agricultura, ela é pouco produzida, mal dá para o sustento da própria região. Já na página 17, você vai perceber que o estado da Bahia e que mais? Rio Grande do Norte, eles já conseguem investir um pouco mais e produzirem um pouco mais de produtos. Por quê? Porque eles conseguem investir em tecnologia e buscar água de alguns rios importantes, como o Rio São Francisco, a Bahia consegue, alguma região de lá, e o Rio do Vale do Açu. Assim, eles conseguem se destacar nacionalmente na produção de quê, gente? De frutas nordestinas, de frutas exóticas, gostosas, que só podem ser produzidas lá. E eles conseguem ter mais lucros, porque conseguem também vender para fora do país. Olha que legal, né? Pena que toda a região Nordeste não consegue ter investimento, a não ser poucas famílias, aquele que com muita dificuldade consegue uma ajuda do Banco Federal, um empréstimo, tá? Não é dado, depois de tanto tempo, tem que começar a pagar o que conseguiu pegar emprestado com essa ajuda, desculpa, do governo federal. Ou seja, é um povo que trabalha muito, tem pouco lucro e a fome lá realmente predomina. Porque além do bioma ser mais seco, a gente já viu essa característica, né? Então, a terra tem muito mais dificuldade. Tudo bem até aí?
Então, a gente começou a analisar a agricultura pela região Nordeste. Indo para a página 18, a gente consegue ver a região Centro-Oeste. Lembra do Centro-Oeste que tem Goiás, Pantanal, aquela região mais alagada? Então, olha só, no Centro-Oeste, eu gostaria que você olhasse essa imagem aqui. Lá predomina o cerrado. O que acontece? Eles acabam desmatando o cerrado para poder investir na plantação de soja e assim conseguem comercializar. Não é uma agricultura só para a família, é uma agricultura comercial que gera lucros, inclusive para vender fora do Brasil. E qual é o principal produto que eles conseguem lá plantar com bastante sucesso? A soja. Aliás, galerinha, a soja é um produto que é a cara do Brasil. Assim como o café já foi lá atrás, hoje a soja ela acaba sendo destaque. Mas não é só o Brasil que se destaca, hein? Mas já que estamos falando do Brasil. Olha só, a soja, o milho, o algodão, a cana-de-açúcar também é plantado lá. Mas o que realmente predomina para dar lucro comercial, elas são o que vai direto, o produto que vai direto para as indústrias e são transformados, recebem produtos químicos e vão para exportação, vão para fora, tá? Não é só a cana-de-açúcar, o algodão e o milho, tem entre outros, tem. Apesar de o crescimento do agronegócio, o seu investimento aí dos governos e da política, trouxe também o grande problema do desmatamento do cerrado para poder investir no cultivo da soja, principalmente no Mato Grosso, que se tornou o lugar que mais produz soja no Brasil. Então, gente, se produz mais é porque desmatou mais o ambiente, certo? E infelizmente esse dinheiro fica concentrado na mão de quem? De uma minoria, porque os grandes trabalhadores que trabalham aqui diariamente ganham misérias. Essa é a realidade. Na região sul, tem essa imagem, que eu já volto a falar dela, tá bom? Na região sul já é uma região mais rica, porque o solo não é tão seco, já tem uma variação de clima melhor, ajuda também na plantação de muitos produtos. Veja lá, olha, o segundo parágrafo, dá para você destacar. A policultura, existe monocultura e polocultura. Monocultura é quando se produz apenas um produto. Mono é um. Polis quer dizer vários. Quando diz policultura, são muitos tipos de produtos plantados. Então, olha só, a policultura é bastante desenvolvida, especialmente nas pequenas propriedades familiares. Já a monocultura, que é o que dá lucro comercial, é amplamente praticada em toda a região do sul, principalmente plantando o quê? Soja, milho, trigo e café. Ok? E eu disse para que vocês observassem bem essa imagem que está na página 19. Tem 3 perguntinhas aí, A, B, C e D, que vão te ajudar a observar melhor essa imagem. Olha o que acontece. Tem 3 estados, certo? Na região sul. Paraná, tá aqui, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Existem 2 tipos de lavouras, de plantações. Aquela que é permanente e a temporária. Aí você fala, qual é a diferença das duas? A permanente é aquela que você planta uma vez, ela dá os frutos, você colhe e não precisa plantar de novo. É só esperar que com o passar do tempo, na época certa, ela dá frutos novamente. Por exemplo, um pé de laranja. Um pé de laranja, ela lá dá as laranjas na época certa. Você tira a laranja, não precisa plantar novamente outro pé de laranja no lugar daquele. Na época certa, vão nascer novas laranjas naquele mesmo pé de laranja. Mãe, por que a gente não vai no supermercado? Lá tem ar-condicionado. Ah, minha filha, as feiras agroecológicas são muito melhores.
Aqui a gente pode conversar com os feirantes, que são os próprios agricultores, falar com outros consumidores, trocar receitas. Ainda tem festa e alimentos saudáveis. E a mamãe ainda economiza. Mas as frutas e verduras da feira não são iguais às do supermercado? Não são não, menina. Existem muitas diferenças. Ah, é? Me diz uma, então. Eu te mostro. Nós que vendemos aqui na feira somos agricultores e agricultoras familiares. Produzimos sem agrotóxicos e sem transgênicos, seguindo os princípios da agroecologia. Fazemos tudo em harmonia com a natureza. Mas os agrotóxicos não são usados só para matar as pragas que atingem as plantações? É isso que as empresas dizem. Mas os agrotóxicos trazem muitos males que não valem a pena. É ruim para o meio ambiente, degrada, polui a água, a terra e o ar, além de contaminar os alimentos, as pessoas que os utilizam na produção e os animais. Então, as frutas e verduras que a gente compra no supermercado estão todas envenenadas? A grande maioria, sim. Os alimentos industrializados que compramos no mercado são carregados de conservantes que fazem mal à saúde. Tem o sal, o açúcar e também as gorduras hidrogenadas. Além disso, tem os corantes e sabores artificiais, que servem para dar mais sabor e deixar os alimentos mais bonitos, mas fazem muito mal. Nossa, quanta coisa ruim! Essa é uma das vantagens de se comprar nas feiras orgânicas, porque você sabe de onde vêm os produtos e as sementes que usamos são crioulas, não são modificadas geneticamente. E os preços são justos, porque nossos custos de produção são baixos. Pode ter confiança de que são alimentos produzidos com qualidade e respeitando o meio ambiente. Se até nós agricultores comemos, tem que ser bom. Mas vocês estão lá para comer ou para vender? Ah, você não sabe? Na agricultura familiar, nós produzimos para comer e também para vender. Você sabia que 70% dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos pela agricultura familiar? O que comemos tem a mesma qualidade do que vendemos. Ninguém sai perdendo. Aliás, quem sai ganhando é a população. Ah, entendi. Mas lá na feira também tem bolo e tem polpa de fruta, que eu vi. Vai dizer que isso não é industrializado? Isso é o que chamamos de produtos beneficiados. Eles são feitos na casa das próprias famílias e nas unidades de beneficiamento, lugares administrados pelos próprios agricultores e agricultoras, onde frutas e outros produtos são transformados em bolos, doces, licores, geleias e polpas de fruta. Mas tudo isso sem usar de químicos e conservantes, e estimulando o trabalho cooperativo. Eita! Será que o suco servido lá na minha escola é feito com alguma polpa daqui? Pode ser que sim. Hoje no Brasil, as prefeituras e estados são obrigadas por lei a comprar 30% dos alimentos servidos nas escolas públicas diretamente da agricultura familiar. É o chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Além disso, também vendemos no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos que compra dos agricultores e agricultoras familiares para doar às pessoas que precisam se alimentar melhor. Eu nem sabia disso tudo. E eu não poderia ter explicado melhor. Tá vendo como a agricultura familiar é importante, filha? Mas a cadeia dos alimentos saudáveis depende dos dois lados, quem produz e quem consome. Plantar agroecológicos significa respeitar o meio ambiente e valorizar a cultura camponesa. E consumi-los significa incentivar a economia solidária e um consumo ecologicamente correto e mais sustentável. Vocês sabem o que é agricultura familiar agroecológica?